Excelência, a memória. De volta com Vossa Excelência a Memória, que hoje entrevista o vereador Ari Friedenbach, que tem várias histórias de projetos importantes aqui para contar para a gente. Vamos começar com esse projeto que eu adorei, que é o Parlamento Cidadão, onde ele trazia os estudantes universitários para ter um dia de vereador aqui, os estudantes de Direito. Qual que era o objetivo e qual que era a reação desses estudantes, vereador? Bom, na verdade, esse projeto é um projeto muito amplo, que ele existe até hoje. Eu desenvolvi com um professor Flávio do Mackenzie. Na verdade, esse projeto, assim, a gente fez um trabalho, é uma matéria hoje no Mackenzie. É uma disciplina? Se tornou uma disciplina hoje no Mackenzie. Faz uns 2 meses eu estive no Mackenzie fazendo com eles, no Mackenzie de Alphaville. Na verdade, assim, a gente vai em sala de aula, divide em grupos, cada grupo desenvolve um projeto de lei. Aí a gente cria as comissões em sala de aula, comissão de Constituição e Justiça e outras comissões, as temáticas. Aí é debatido isso, eles fazem melhoras no projeto. Aí depois que os projetos estão prontos, aí a gente trazia os estudantes no plenário para cada um defender o seu projeto e votar esses projetos. Quer dizer, na verdade tem todo um antes de vir ao plenário. Não é só um dia vem aqui e brinca de vereador. Tem todo um pré-plenário aí que eles fazem, preparam os projetos, eles estudam o que pode ou não um vereador, porque na verdade é tudo isso, eles entenderem o que um vereador pode ou não fazer. Em termos de prerrogativa 99% mesmo. das pessoas não sabem o que um vereador pode fazer. Isso era uma das coisas que eu fazia quando eu levava o meu gabinete para os bairros, nos fins de semana, que foi uma coisa que eu criei quando vereador, eu tinha minha tenda e eu levava o meu gabinete nos fins de semana para os bairros. Uma das funções era para explicar para a população o que o vereador podia fazer, porque as pessoas não têm noção do qual é o alcance do que a gente pode ou não fazer. Então, os projetos dos alunos, uma das coisas é eles entenderem até onde eles podiam criar, que projetos eles poderiam ou não criar. Então a gente preparava tudo isso, acertava as arestas, aí depois a gente trazia, no final, era trazer eles no plenário para poder cada grupo apresentar o seu projeto. E de uma certa forma o senhor incentivava, então, né? A entrada para a política, né, desses jovens. Projeto fantástico. Coisa que a gente precisa tanto. Foi tão maravilhoso, né, que hoje virou uma matéria do currículo da Faculdade de Direito do Mackenzie. E esse outro projeto que o senhor falou do gabinete itinerante também era com esse objetivo de aproximar a Câmara ali, o mandato do povo. Exato. E também pegar demandas da periferia. Conversar porque era ali, cara a cara. Assim, eu fui em todas as regiões, tanto central como periferia, mas especialmente periferia, porque as pessoas têm muita dificuldade de vir à Câmara Municipal, naturalmente. Então, tanto eu conheci a realidade da periferia, que o meu mandato foi muito dedicado à periferia, porque apesar de eu ter sido eleito por uma elite aqui da região central, eu dediquei muito o meu mandato para a periferia, que eu acho que é onde realmente precisa de um olhar do vereador. Aqui, onde eu moro, que é na região central, que é super privilegiada. Tem um monte de gente olhando também, tem tudo, né? Assim, tem hospital, tem farmácia, tem posto de saúde. Aqui a gente não precisa de nada, essa é a realidade. É uma região muito privilegiada onde eu moro aqui, onde a gente está localizado. Então eu fui para extremo leste da capital, especialmente, que precisa de absolutamente tudo. Não tem uma praça, não tem nada. É extremamente violento, é outro mundo, né? A periferia da cidade de São Paulo. São Paulo é um mundo, né? É maior do que alguns países. Literalmente, São Paulo é maior do que alguns países. Você sabe que uma curiosidade, eu tive num evento quando eu era vereador, eu conheci o cônsul da Suécia. A Suécia tem menos habitantes do que a cidade de São Paulo. O país inteiro lá tem menos que a nossa cidade. Tem 9 milhões de habitantes. Então, assim, é um desafio muito grande isso então, aqui, né? Você vai para a periferia de São Paulo, então eu levava o gabinete para lá, era muita demanda, as pessoas precisam de muita coisa. Assim. Uma coisa que eu fiz, por exemplo, numa comunidade na Zona Leste, que assim, é uma coisa idiota. Eu fiz uma lombada. É uma rua do lazer que tinha lá, que morreu muitas crianças atropeladas, porque no domingo era a rua do lazer, mas o pessoal passava correndo de carro lá. E muitas crianças morreram atropeladas. Me pediram para pôr uma lombada ali. Eu consegui pôr uma lombada ali. E mudou a realidade. Mudou a realidade, uma porcaria de uma lombada. Pô, coisa idiota, né?
mas isso reduziu a velocidade dos carros e parou de morrer criança. E salvou vida. Sabe assim, é uma coisa boba. Então, às vezes, com uma pequena coisa, você faz a diferença. Então, dizem que as melhores políticas públicas nascem assim, com esse olhar, isso né? é muito bacana. De ser vereador é uma coisa que eu sempre chamo, assim, é zeladoria, sabe assim? São coisas que você faz que faz muita diferença. Uma pequena praça na periferia que não tem, então você põe um equipamento de ginástica, você reforma uma praça, que às vezes pode parecer bobo, mas a periferia carece de lazer. Assim, o pancadão que todo mundo quer, mas não tem nada, sabe? Eles não têm lazer. Não tem uma quadra, não tem um nada. esporte. Então, assim, a carência é extrema. Então, por isso que eu dediquei muito o meu mandato para olhar para essas regiões mais carentes. E o senhor olhou também, antes da gente falar da questão da Maria da Penha, que eu quero entrar, o senhor olhou muito pela saúde também, né? Dos idosos, principalmente, que foi uma coisa que me surpreendeu quando eu estava lendo, assim. Os idosos, eu mandei, você está falando isso agora, estou me lembrando, mandei emenda parlamentar para o Instituto de Oncologia aqui da Santa Casa, por exemplo. Eu procurei usar da melhor forma, da forma mais inteligente as minhas emendas parlamentares, sempre olhando para saúde, educação e segurança. Assim, foram os meus olhares mais importantes. Eu organizei, estou me lembrando agora, todos os anos de mandato, uma série de seminários aqui na casa de temas ligados à violência. Então era violência contra o idoso, violência contra pessoas com deficiência, violência contra a mulher, crimes cibernéticos. E a gente fazia apostilas, trazia especialistas para debater o tema. E apoio à saúde das vítimas, né? As vítimas da violência, montamos uma cartilha, montamos inclusive na internet, em todos os lugares de apoio às vítimas de violência. Tipo um guia. Um guia muito bacana, foi um trabalho fantástico. Estou vendo aqui, estou vendo um projeto que eu adorei do senhor, que tornou a fisioterapia obrigatória no SUS, nos idosos, que é uma coisa que também, eles precisam tanto. Esquecido, você sabe? Nossa pesquisa aqui uma coisa com a ajuda do verdade, arquivo nosso. Projeto maravilhoso. Maravilhoso. Eu não criei nenhum projeto idiota, modéstia à parte. Sabe assim? O senhor acha que tem projeto idiota? O que eu cansei de ver. Sabe assim, movimentar toda uma casa para analisar esse tipo de projeto. E eu cansei de ver projetos absolutamente absurdos. Absurdos. Fora os que são inconstitucionais, que o vereador tinha por obrigação saber que é inconstitucional. Então, assim, e cada projeto é um custo gigantesco para movimentar isso. Sim. Não só desde o papel até o tempo dos vereadores debatendo, no plenário, luz, ar-condicionado. Se você for computar o custo de um projeto, é uma loucura. Para um cara me falar de colocar teto verde no ônibus ou proibir velhinha de aniversário, que isso? Como é que o senhor se sentia quando um projeto assim Eu sentia que eu estava perdendo meu tempo, precioso tempo, que eu podia estar fazendo uma coisa melhor. Inclusive nada. Para um negócio desse, até nada. Porque isso é um absurdo. E quando você tinha projetos importantíssimos para serem debatidos. Obviamente, a maioria deles importantíssimos. Agora, quando você para debater uma coisa são dois opostos, né? Estou aqui pensando, quando o senhor, de repente, leva para a universidade essa questão do ser vereador, a gente está honrando aqui uma função importantíssima para a cidade. E, por outro lado, quando se debate um projeto assim, inconstitucional... Nossa, é uma loucura, né? Assim, é o contrário, exato, né? É o extremo oposto, né? De tudo isso que o senhor viveu aqui, chegando de uma experiência de dor, como o senhor chegou, uma experiência que marca a vida, que não tem como, né? Que o senhor deve pensar cada segundo da vida para sempre. De tudo que o senhor viveu, o que o senhor leva aqui da experiência? Olha, como eu falei, eu trabalhei 4 anos muito intensamente. Eu te digo com tranquilidade, por coincidência hoje é meu aniversário até. Então feliz aniversário! Agora que ele conta, gente, então, parabéns! Assim, de todos os meus anos de vida eu diria que talvez foram os 4 anos que eu mais trabalhei. Na vida. Na vida. Eu não achei que fosse, quando eu fui eleito, eu não achei que eu fosse trabalhar tanto, sinceramente. Porque a gente ouve falar que vereador não trabalha, né? Eu nunca trabalhei tanto, porque eu adorei ser vereador. Assim, foi um trabalho extremamente gratificante. Eu senti que eu fiz a diferença para algumas pessoas. Ficou claro que eu não ia mudar o mundo nem a cidade, mas ficou claro que eu podia fazer alguma coisa e eu fiz, eu me dediquei muito.
tinha loucura pelo que eu fazia. Eu realmente gostei muito de ser vereador, foi com muito empenho, com muito carinho. Meu gabinete tinha gente que gostava do que estava fazendo, Tinha nem voluntário. todos. Tinha minha mulher que trabalhou 4 anos voluntariamente, não recebeu R$1 para fazer o que fazia, trabalhava também, às vezes mais do que eu, muitas vezes mais do que eu. Então foi assim, um trabalho muito gostoso, muito gratificante. Talvez um dia eu volte a ser vereador, se eleito, naturalmente, não depende só da minha vontade. Mas assim, eu talvez um dia tenha vontade de voltar sim, porque eu gostei muito de ser vereador. Sendo repetitivo, foi muito gratificante, foi bom fazer o bem para as pessoas, assim, me dedicar, foi fantástico. A gente que agradece, então, em nome dessa Câmara, muito obrigada por todo esse trabalho tão, né, incansável que o senhor lutou aqui, por esses projetos tão bacanas, nem deu para a gente falar todos, ó, foram muitos, pelo combate, então, sempre, né, pela justiça que vale a pena. E com toda a admiração a gente agradece a tua presença. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E é isso, Vossa Excelência Memória fica por aqui. Muito obrigada também pela sua audiência e até a próxima. Tchau!